Boa tarde, alunos do Colégio Dom Orione. Aqui é o professor Rubem Alves e vamos iniciar essa nova etapa de ensino, né, que é o ensino híbrido, uma aula online. Essa é uma primeira experiência, tanto para mim como para vocês, e espero que vocês gostem. O título da aula de hoje eu intitulei como Aula Zero, porque ela não tem no nosso livro. Nosso livro vai começar no que eu vou chamar de aula 1, tá? Nosso tema principal nesse estudos online vai ser a geometria analítica. Então eu vou começar bem do básico mesmo, tá? Para que vocês compreendam toda a matéria, e uma matéria muito bonita, uma parte da matemática que estuda, relaciona os elementos geométricos com análise, com a álgebra, tá? Então vamos começar o nosso estudo primeiro estudando ponto na reta real. A reta real você já conhece desde a alfabetização. Essa reta numérica aqui, ó. Eu numerei o que é a reta real. Você escolhe um ponto e você chama ele de origem, 0. Escolhe uma unidade de medida. Aqui eu estou usando o centímetro, mas a unidade de medida pode ser quaisquer, tá? E à direita da origem a gente coloca os números positivos e à esquerda os números negativos. Por que ela é chamada reta real? Porque ela contempla aqui todos os números reais, tá? Todos os números mesmo. Então, como o conjunto dos números reais são infinitos, então essa reta aqui é infinito. Repare que eu parei aqui no 7, mas essa reta aqui ela é infinita, tá? Então, o que tem a ver essa reta real com a geometria analítica? Veja, a primeira coisa que nós vamos analisar, se ela contempla todos os números reais e é infinito e é uma reta, então a reta ela é formada por infinitos pontos, tá? Então, ó, eu tenho infinitos números reais e eu tenho infinitos pontos que formam uma reta. Então, o que eu posso dizer? Que cada ponto geométrico, né, um pontinho mesmo geométrico, ó, está associado a um número real, aqui nessa reta. Então, repare, ó, eu marquei aqui alguns pontos, 4, ó. Marquei aqui o ponto A. Repare, o ponto A eu associei ele ao número 3. Mas qualquer ponto que está sobre a reta vai ter um número real correspondente a essa reta. Por exemplo, se eu quiser saber aqui, marcar um pontinho aqui, ó, 3,14, por exemplo, eu vou estar associado ao número π. Tá? Então, marquei aqui só alguns pontos e cada ponto está associado ao número. Ponto D está associado ao 7, ponto B o menos 2 e o C o menos 6. Tá? Então, repare, nós temos a primeira associação. Cada ponto geométrico está associado a um número real. E cada número real está associado a um ponto geométrico. A notação que nós vamos utilizar para associar esse ponto geométrico com o número real é essa notação aqui, ó. Ponto a gente simboliza com letra maiúscula do nosso alfabeto. E o número aqui dentro que eu estou simbolizando, x, representa os números reais, um número qualquer. Esse número real, como está no eixo horizontal aqui, que mais tarde nós vamos chamar de eixo x, é abscissa. Então, todos os números reais que estão sobre essa reta, cada um deles a gente vai chamar de abscissa. Então, ó, qual é a abscissa do ponto A? O 3. Qual é a abscissa do ponto B? O menos 2. Então, quando você vê esse nome abscissa, está se referindo a um número real, tá? Então, cada número real está associado a um ponto. Ó, o menos 6 é a abscissa do ponto C. E o 7 é a abscissa do ponto D. Então, a gente vai usar muito essa palavra abscissa, vocês vão se acostumar. São os números que estão sobre esse eixo horizontal, que mais tarde a gente vai chamar de eixo X. Então, o primeiro tópico que nós vamos estudar nessa reta é a distância entre dois pontos, tá? Então, a distância entre dois pontos, o bom que vocês vão perceber ao longo da geometria analítica é que quase todas as continhas que nós formos fazer, a gente vai poder visualizar. Então, ó, distância entre dois pontos nessa reta. Como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos? Então, vou botar aqui como exemplo, primeira anotação, a gente vai usar essa anotação, tá? Ó, D minúsculo de distância e os dois pontos, A e B, o ponto que eu quero calcular. Então, por exemplo, eu quero calcular a distância entre dois pontos, A e B. Primeiro, observe que o ponto A está na abscissa 3
e o ponto B está na abscissa menos 2. Então, ó, a primeira coisa que nós vamos perceber, ó, que calcular a distância a gente aprende aí nas aulas de física, é um espaço entre, tá? Ó. Então, qual é o espaço entre o ponto A e o ponto B? É só você conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, posso dizer que a distância do ponto A até o ponto B é igual a 5, tá? 5 unidades. É só observar, ó, é o espaço entre os dois pontos. Mais um exemplozinho, ó. A distância do ponto A até o ponto C. Repare, ó, geometricamente, estou fazendo geometricamente primeiro, depois nós vamos fazer algebricamente. É isso que caracteriza a geometria analítica. Estudar ente geométrico e usando a álgebra. Então, ó, ponto A está na abscissa 3 e o ponto C está na abscissa menos 6. Então, repara, confira os espaços entre os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, posso dizer que a distância entre o ponto A e o ponto C é 9 unidades. No caso aqui, eu estou usando centímetro, então seria 9 centímetros. Tá? Então, é bem simples essa ideia de distância entre dois pontos. Perceba também que tanto faz eu contar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que vai dar o mesmo resultado. O que isso implica? Que distância é sempre um número positivo. Tá? Agora, como é que eu faço isso de forma algébrica? Então, repare, eu vou pegar um ponto P agora, pontozinho P. Eu vou dizer que a abscissa dele está no menos 3. E o ponto Q está na abscissa 22. Aí, eu quero calcular a distância do ponto P até o ponto Q. Repare, eu posso desenhar uma reta numérica como essa, ó, botar o ponto P aqui, ó, no menos 3, e desenhar ela até no 22. Repare que isso não é muito trabalhoso você fazer, ó. Você botar aqui no menos 3 e no 22. Então, como é que eu faço para calcular a distância e dar o resultado exato, sem ter que desenhar a reta e marcar os pontos e conferir os espaços entre? Então, ó, a primeira coisa, vamos voltar aqui no exemplo de A até B, que está no menos 2 e 3. Ou, melhor, vou botar aqui do ponto A e D, que são duas abscissas positivas, primeiro para a gente observar. Qual a distância do ponto A até o ponto D? O ponto A está aqui no 3, o ponto D está no 7, aqui a gente faz geometricamente, então 1, 2, 3, 4. Agora, a gente aprende, principalmente nas aulas de física, como se trata de duas posições, o ponto A e o ponto D, para mim calcular a distância entre eles, a gente subtrai as abscissas, né? Subtrai a posição, no caso lá na física, ele usa a linguagem de posição final menos inicial. Então, você pode pegar o 7 menos 3 e você vai encontrar a distância, ó, 4. Exatamente, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, para eu calcular a distância entre dois pontos nessa reta, basta você subtrair as abscissas. Então, repara, ó, com isso, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui o ponto Q, que está na distância 22, menos a abscissa do ponto P, que é menos 3. Menos 3. Lembrando que número negativo é sempre bom a gente colocar entre parênteses. Então, 22 menos com menos vai dar mais. Então, aqui, ó, 25 unidades. No caso aqui, eu vou botar logo centímetro, que é a unidade que nós estamos utilizando. Então, a distância do ponto P até o ponto Q é 25 centímetros.